Olá, queridos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 3, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. E nessa lição nós vamos estar abordando alguns aspectos com relação a esse tema da sexualidade. O primeiro ponto da lição vai ser sobre a revolução sexual. Foi um movimento onde houve muitas mudanças com relação à forma de se olhar para a sexualidade. No ponto 2, vamos estar vendo as principais distorções da sexualidade sadia. E por último, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, fica aqui comigo até o final, que nós vamos aprender juntos sobre todo esse assunto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clésia Vilarim e o meu intuito aqui nesses vídeos é de ajudar os irmãos e principalmente aqueles que não estão conseguindo estar presentes na escola bíblica dominical. O nosso textuário se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. O pecado sexual, ele é uma violação do próprio corpo. Paulo o descreveu como um pecado que afeta o corpo como nenhum outro. A palavra corpo refere-se não à carne, mas à personalidade e a todo o ser. Este pecado tem efeitos desastrosos. A verdade prática diz assim: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Em Gênesis 1:27 está escrito: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ao criar macho e fêmea, o plano de Deus era que no casamento o marido e a esposa fossem uma só carne. A leitura bíblica em classe que está destacada na lição está em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 15 ao 20, e também Romanos, capítulo 1, dos versículos 26 ao 28. Nesta lição, o comentarista ele vai abordar questões relacionadas à homossexualidade, como já falei. Estando em destaque a revolução sexual, que provocou grandes mudanças da forma como era vista a sexualidade aqui no Ocidente, vamos ter o exemplo na lição sobre a fornicação, que é o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que passou a ser uma prática cada vez mais aceita e também tolerada. Temos também o exemplo do adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com normalidade, bem como a normalização também da homossexualidade. Então, queridos, nós vemos, né, pelo assunto aqui dessa lição, quando a humanidade tira Deus do centro das coisas, né, tira Deus da vida, a única coisa que sobra é o engano, vindo de um caráter distorcido, corrompido pelo pecado. Nós que temos a Bíblia Sagrada como exemplo e regra e prática de fé, nós não podemos imaginar ter o direito de crer e viver de modo diferente daquilo que foi determinado por Deus. Começando aqui no primeiro tópico, falando sobre a revolução sexual, vamos falar juntos sobre um novo modelo da sexualidade e também a quebra de um tabu. E aí nesse assunto também vou estar trazendo um pouco sobre a história da revolução sexual. É bom também porque a gente fica inteirado e fica sabendo de onde tudo começou, como foi que aconteceu as coisas. Então vai ficar um pouquinho mais extenso, mas eu acredito que vai ajudar bastante na compreensão com relação ao tema dessa lição de hoje. Durante séculos, o modelo judaico-cristão, né, o paradigma, que é a mesma coisa que modelo, ele
ele moldou a cultura ocidental. E dentro desse modelo cultural, os valores morais que prevaleciam eram extraídos da Bíblia ou a partir dela. A sexualidade humana era visto como algo sagrado, que deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Havia uma visão conservadora sobre a forma de como era vista a sexualidade e como ela deveria ser expressa. As relações sexuais deveriam ser heterossexuais, entre homem e mulher apenas, e também monogâmica, apenas com uma esposa. É inegável que a forma como se define o certo e o errado em relação ao comportamento sexual mudou de forma drástica nos últimos anos. A forma de como se definia a moral cristã, de que o sexo era sagrado somente para a esfera do casamento, passou a ser duramente contestada. Mas nós, como cristãos, devemos dar valor ao nosso corpo como lugar sagrado em que Deus habita, devendo ter consciência de que mediante a presença e o poder do Espírito Santo pode ser ajudado contra pecados como o da imoralidade sexual. A partir dos anos 80, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. A revolução sexual foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana, desafiando a moral tradicional. Foi na década de 60 que a sociedade passou por profundas mudanças de natureza sociopolítica e comportamentais. O que ocorreu nos anos 60 acabou por, de alguma forma, modelar as gerações futuras. A explosão sexual que presenciamos hoje é fruto de uma ideologia cultural que há anos vem sendo construída no Ocidente. Esse modelo cultural desconstrói os valores morais cristãos. A primeira etapa da revolução sexual, ela não foi em 1960. Deu início a isso lá por volta de 1750, aonde os primeiros pensadores da revolução sexual surgiram. As pessoas começaram a pensar que se fossem liberadas sexualmente para qualquer coisa, elas seriam livres. Era essa visão que eles tinham de liberdade. E se não fosse assim, eles seriam oprimidos. São vários pensadores que deram início a isso, mas eu trouxe um que foi considerado um dos pais dos pensamentos sexual revolucionário. Ele foi do ano de 1740 a 1811. O nome dele era Marquês de Sade. Ele era um escritor, mas ele escrevia romances pornográficos e obscenos. Era um apologista à masturbação e disseminou ela também na França. Ele foi um dos primeiros a dizer que o casamento é ruim e que o sexo teria que ser de forma livre. Então, queridos, nós sabemos que pela palavra de Deus, a pessoa que está sem o Espírito Santo, né, sem ter a regeneração ainda na sua vida, todo pensamento é distorcido por conta do caráter distorcido pelo pecado. E aí a gente vê nesses pensamentos totalmente humanistas que sempre se opuseram à moral cristã, e foram dessas pessoas que vieram o fundamento desse tipo de pensamento, aonde veio surgir essa revolução sexual. A segunda etapa dessa revolução sexual ocorreu no ano de 1960. Com a chegada da televisão, a contracultura chega com muito mais força.
e de uma forma muito mais presente nos lares, porque aí começou a difundir o que se acontecia num local, num país, com a entrada da televisão, isso foi disseminando, foi conseguindo chegar em locais mais distantes, em outros países, e aí foi que a coisa começou a crescer. A partir de 1960 foi quando o Ocidente passou por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. A principal ruptura foi com as relações heterossexuais e monogâmicas, como eu já falei antes no início, né? E também surgiu a forte apologia à contracepção e à pílula do dia seguinte. E aí as pessoas tinham mais facilidade de estar se relacionando sem estar se preocupando em engravidar. A nudez em público tornou-se uma forma de protestos e expressão artísticas. Nós vimos um tempo desse atrás, né, um museu aí onde colocou um homem despido como uma forma artística para que as crianças fossem tocar no corpo, né, nu dessa pessoa. E tudo isso foi dado início lá a partir de 1960, onde realmente começou a difundir todas essas coisas. Toda forma alternativa de sexualidade e o aborto também recebem uma forte defesa a partir de então. Enfim, prevaleceu o entendimento de que se deveria mudar a natureza do homem, mudar a natureza da mulher e mudar a natureza da relação entre homem e mulher. Eu gostaria também de destacar aqui as principais características da revolução sexual. Elas foram: reforma dos costumes sexuais, fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, aborto, propaganda do puro amor, propaganda do aborto, facilitação do divórcio, aceitação do adultério, pedofilia, incesto, zoofilia e também menage, que é a relação a três. Então, todas essas características foram bases da revolução sexual. A revolução sexual é necessariamente anticristã. As pautas dos direitos civis sexuais parecem simples e casuais, mas por trás delas existe um projeto político de destruição da família. Então aí, a partir desse ano de 1960, realmente tudo começou a ser visto de forma diferente. E em 1968, precisamente no dia 2 de maio, né, estudantes franceses também foram para as ruas, foram protestar contra a divisão dos dormitórios masculinos e femininos. Isso foi na faculdade de Nanterre. Agora, isso aí, eles já começaram com esse protesto, porque eles já tinham sido condicionados a estarem juntos em dormitórios de universidade, né? Naquela época. Pois as repúblicas, elas aproximavam os jovens solteiros em alojamentos compartilhados. Este novo arranjo permitia experimentos com promiscuidade, fornecia uma alternativa para o modelo aceito de vida amorosa e familiar. Foram formados seminários e grupos de estudos para discutir práticas e problemas sexuais. Então, eles deram essa liberdade, colocaram os jovens juntos para ter estudos e também ver quais eram os problemas que iam surgir, né? Como era que ia ficar as práticas e quais eram os problemas sexuais que iriam surgir dessa situação. Então, em algum momento, quiseram voltar atrás e dividir novamente os dormitórios, mas aí os jovens que já estavam condicionados a isso, eles foram protestar. E esse protesto de 1968 dos franceses foi um protesto considerável. E a partir desse incentivo, né, desse protesto, outros estudantes franceses e grupos políticos
contrários às tradições morais, resolveram unir-se às causas da liberdade sexual. E com a televisão, o que estava acontecendo ali passou a ser visto e imitado em outros lugares do mundo. Na visão moderna, as leis de Deus não governavam mais o mundo, mas sim a vontade humana sem restrições e sem tabu. Ainda sobre o assunto revolução sexual, o comentarista destacou na lição um trecho do livro Ama o Teu Corpo, de Anne Pierce. Diz assim esse texto: a vida humana e a sexualidade tornaram-se as questões morais divisoras de águas de nossa época. Todos os dias, o ciclo de 24 horas de notícias relata o avanço de uma revolução moral secular em áreas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, homossexualidade e transgenerismo. A nova ortodoxia secular está sendo imposta por intermédio de quase todas as grandes instituições sociais: academia, mídia, escolas públicas, Hollywood, corporações privadas e também a lei. A gente vê filmes, séries, a gente olha a Netflix, é cheia de séries, né, mostrando aí para os jovens exatamente esses assuntos sobre sexualidade, sobre homossexualidade. Então eles estão realmente investindo pesado nessas áreas para estar atingindo principalmente os jovens. Aqueles que discordam do ethos secular corrente apelam ao direito à liberdade religiosa. Já o presidente da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos escreveu com desdém que a expressão liberdade religiosa não representará nada, a não ser hipocrisia, enquanto permanecer como código para discriminação, intolerância, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacia cristã ou qualquer outra forma de intolerância. A gente pode observar que a expressão liberdade religiosa nesse texto é colocada entre aspas, como se fosse um direito ilegítimo e não um direito fundamental em uma sociedade livre. O próximo passo será negar aos cidadãos a sua liberdade religiosa. E isso já começou. Aqueles que resistem à revolução moral secular têm perdido empregos, negócios e posições de ensino. São coisas que nós precisamos ficar sabendo. Até também para estar em oração, né? Por toda essa situação que a gente tem visto atualmente. O segundo tópico da lição fala sobre as principais distorções da sexualidade sadia. E aí ele vai estar tratando aqui sobre a prática da fornicação, o adultério e a homossexualidade. Nós entendemos no contexto evangélico que o termo fornicação é uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, que é realizado por pessoas solteiras. É bem verdade que isso sempre existiu. Entretanto, devido à nossa herança cultural ter sido moldada por valores cristãos, esse tipo de prática era a exceção e não a regra. Com a inversão dos valores, a exceção parece que tomou o lugar da regra. E aí a gente está vendo realmente isso aí sendo muito mais aceito hoje em dia, tolerado e achando normal. Mas, de acordo com a palavra de Deus, é um pecado. Note que o pecado de fornicação é uma grande ofensa em um cristão, ao seu cabeça e Senhor, e uma vergonha e mancha a sua confissão. Não é de admirar, consequentemente, que o apóstolo dissesse: fugir da prostituição. Evitai-a, mantende-vos distantes das tentações que conduzem a ela, de objetos provocadores, dirigi vossos pensamentos e mentes para outras coisas e outros pensamentos.
Em 1 Pedro 1,14, o apóstolo Pedro, ele adverte aos cristãos do Novo Testamento a não se amoldarem à forma comportamental adotada pelo mundo. Temos o exemplo de José, que mesmo vivendo em uma cultura pagã, possuía sólidos valores morais e espirituais. O que ele sabia sobre Deus era aquilo que seus pais lhe tinham contado. E foi isso que fez a diferença na vida dele. O cristão, ele é desafiado a não se amoldar, né? A não tomar forma ou entrar no esquema adotado pelo modelo do mundo. Como cristãos, precisamos viver no molde e no modelo de Deus. E para isso, nós temos a ajuda do Espírito Santo. O que resta é realmente nós estarmos atentos à palavra de Deus, ao ensinamento da palavra de Deus e colocarmos em prática a moralidade de Deus, né, que está através da sua palavra para as nossas vidas, para que nós não venhamos nos acostumar e chegar a um ponto de achar que tudo isso é normal e querer fazer parte dessas práticas, sabendo que o que a palavra nos mostra é que nós temos que correr dessas coisas e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus. Ainda do tópico 2, adultério não é crime, mas é pecado. O adultério ele já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje, não é mais considerado um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. A Bíblia reprova veementemente a prática do adultério. Já observamos que a inversão de valores provocou mudanças profundas na forma como a sexualidade é enxergada. Sem dúvidas, dentro dessa cultura, as cercas de proteção do casamento foram duramente atingidas. Não há dúvidas de que a infidelidade conjugal tem sido fomentada tanto na TV como nas mídias sociais. Vale destacar que todos os casais enfrentam problemas, desafios e desilusões. Isso não poderia ser diferente, já que se trata de interações humanas que acontecem no mesmo espaço e debaixo do mesmo teto. A tentação e o engano estão em achar que o outro que está de fora não passa por nada disso. A infidelidade, a traição e o adultério se tornam algo apetitoso, um equívoco que deve ser evitado a qualquer custo. Em Provérbios, há muitas advertências contra o sexo ilícito por várias razões. O charme da prostituta é para tentar o homem, levando-o a cometer erros. A imoralidade sexual sempre foi extremamente perigosa. E por quê? Porque ela destrói a vida familiar, ela corrói a capacidade de amar, degrada os seres humanos, transformando-os em meros objetos. É contrária às leis de Deus. O comentarista destacou no livro de apoio 5, vamos dizer assim, características ou formas de proteção para não adulterar. Em primeiro lugar, está em criar filtros. Isso, Provérbios 5:3, diz assim: as suas palavras são mais suaves que azeite. Na sua grande maioria, os relacionamentos extraconjugais têm início na falta de afetividade entre os cônjuges, o que gera a carência. A forma de se proteger, portanto, é demonstrar amor, carinho, afeto e companheirismo. É preciso, portanto, possuir filtros. Qualquer pessoa deve estar em guarda contra aqueles que usam lisonja e a conversa suave. Trata-se de uma estratégia para levá-lo ao pecado. O melhor é desviar-se e evitar conversar com tais pessoas. Em segundo lugar,
para se proteger é saber que o adultério, terá sempre consequência, mas o seu fim é amargo como fel. Provérbios 5, versículo 4. Geralmente, quem comete um pecado não costuma pensar na sua consequência. Contudo, é exatamente isso que a Bíblia recomenda. Pense no que acontecerá se você trair seu cônjuge. Que consequências isso acarretará? Em terceiro lugar, para se proteger, não está apenas em não lhe dar lugar, mas evitar entrar no seu território ou espaço. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime nem da porta da casa dela. Isso está em Provérbios, capítulo 5, versículo 8. Evitar ter intimidade com quem você não pode. Evitar entrar no espaço que não pertence a você. O relacionamento é para ser vivido a dois e não a três. Nada de contar intimidade para meu melhor amigo ou para minha melhor amiga. Em quarto lugar, para a proteção está em manter uma vida disciplinada. Provérbios 5, versículo 12. Faz uma pergunta: por que o meu coração desprezou a disciplina? Casamento tem rotina e por isso precisa de ter disciplina. Abraçar, beijar, sair juntos, comprar presentes, entre outros hábitos, são necessários nos relacionamentos sadios. Em quinto e último lugar, a proteção está em não alimentar fantasias que seriam satisfeitas somente na esfera do casamento. Provérbios 5,15 diz assim: beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Quando um dos cônjuges passa a se sentir mais confortável com alguém estranho ao relacionamento e não com o seu próprio cônjuge, então tem algo de muito errado acontecendo. A frase bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço é uma alusão à fidelidade conjugal. Significa que cada um deve apreciar o cônjuge que Deus lhe deu. Ainda no tópico 2, falando sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural, eu gostaria de trazer o texto do livro Uma Perspectiva Cristã sobre a Homossexualidade, de Valdeci da Silva Santos. Esse texto desse livro foi colocado no livro de apoio da lição bíblica pelo nosso comentarista. Então, esse escritor, ele diz assim: após avaliar várias possíveis causas que justifiquem o comportamento homossexual, ele observa, o escritor, que a falta de comprovação científica para o determinismo biológico da homossexualidade favorece o entendimento de que ela é uma preferência adquirida. Então, a pessoa não tem provas científicas que a pessoa já nasce homossexual. E que devido a isso, o entendimento que se dá é que é um comportamento adquirido. Falando sobre esse fato do comportamento adquirido, o comentarista traz um exemplo na lição, no caso dos gêmeos idênticos, né? Porque a realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Então, se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Teriam que ser os dois homossexuais, porque eles possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto
de preconceito. No tópico 3 da lição, falando sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade da criação. Alguém declarou com muita propriedade que uma maneira de descobrir o valor e a importância de algo criado por Deus é pelo quanto Satanás se esforça para corromper aquilo. Isso é verdade não só no que diz respeito à família, mas também no que concerne ao sexo. Esse trecho foi tirado do livro O Propósito da Família, de Luciano Subirá. O sexo atende a uma necessidade premente da criação. Sem a procriação, que foi ordenada por Deus em Gênesis 1:28, não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo como complementação e satisfação. A Bíblia ensina que a vida sexual do casal é para seu prazer e não somente para a geração de filhos. Um dos primeiros exemplos bíblicos de relacionamento conjugal mostra isso. E viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Está em Gênesis 26:8. A palavra hebraica traduzida como acariciava significa rir, gracejar, divertir-se, brincar com. A cena ocorrida nesse texto entre Isaac e Rebeca levou Abimeleque à conclusão de que eles eram marido e mulher, apesar deles terem negado esse fato, o que mostra que esse tipo de comportamento só caberia no relacionamento conjugal. Esse é um texto que foi tirado do livro também O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá. E ele fala que esse texto fala de uma dimensão de intimidade que deve ser cultivada entre marido e mulher. Risos, gracejos, cócegas e brincadeiras que não aconteceriam com alguém diferente do cônjuge. Não creio, diz o autor, que Deus quis isso registrado nas Escrituras só para que soubéssemos como Abimeleque descobriu que Isaac e Rebeca eram casados. Mas sim, o Senhor esperava que entendêssemos não só como os povos antigos viam o relacionamento conjugal, mas como deve se dar a intimidade do casal. Sobre o pastoreio cristão e a prática homossexual. No livro de apoio, o comentarista trouxe um trecho também aqui do livro do autor Valdeci S. Santos. Essa é uma questão que tem desafiado a igreja na sua forma de lidar com a homossexualidade, tanto no aspecto interno como externo. Ele observa que, nesse aspecto, a igreja precisa ser, primeiramente, penitente, isto é, arrepender-se por qualquer atitude ou sentimento de desprezo para com a pessoa do homossexual. O homossexual não é menos humano do que qualquer outra pessoa. Ele é a imagem de Deus, como são todas as demais criaturas humanas. Ele diz que isso deve ser sublinhado porque muitas vezes a igreja tem sido acusada de homofobia ou atitude preconceituosa contra os homossexuais. Então, o comentarista diz que, mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem de Deus e que, portanto, também por ele é amado. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de formas contrárias aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista
como um comportamento adquirido, como a prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, a igreja ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Santos diz que essa questão não deve ser tratada de uma forma simplista pela igreja. Sabemos que Deus pode transformar uma pessoa, isso é uma verdade bíblica inconteste. Contudo, todo comportamento envolve hábitos e, por sua vez, produzem condicionamentos. Muito obrigada mais uma vez pela tua audiência, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente e até o próximo vídeo.